Fala galera do oitavo ano, tudo bem? Gente, nesse vídeo aqui nós vamos tratar do assunto relacionado ao mundo integrado, tá? Vamos começar falando sobre o processo de globalização. A globalização, segundo o professor Demetrio Magnoli, é o processo pelo qual o espaço mundial ele adquire unidade, tá bom? Então, isso nós chamamos de globalização, esse processo de integração do espaço mundial. Ele é caracterizado pela intensificação das trocas de mercadorias, informações financeiras e também pela grande circulação de pessoas, tá bom? São características do processo de globalização. E as origens desse processo? Quando é que ele começou? Bem, gente, segundo o professor Demetrio Magnoli e também segundo o professor Milton Santos, a globalização ela começa em torno de 500 anos atrás, né? Lá com as grandes navegações do final do século XV. E aí ela vai se intensificar já a partir da segunda metade do século passado, do século XX, com a revolução técnico-científica e informacional, que contribuiu tanto para o avanço nos transportes, quanto para o avanço das telecomunicações, tá bom? Então as origens da globalização remontam lá às grandes navegações e a intensificação dela a partir da segunda metade do século XX, com a revolução técnico-científica informacional. Quais são os grandes agentes da globalização? Tá bom? Então, quem são? As multinacionais, as organizações supranacionais, o neoliberalismo e também os blocos econômicos. São os grandes agentes da globalização. Quem são as multinacionais? As multinacionais são empresas que têm sedes em países desenvolvidos e possuem filiais em ex-países socialistas e também em países menos desenvolvidos. As multinacionais, atualmente, adotam o processo de fragmentação da produção. Como é que isso ocorre? As atividades criativas, a gestão e o marketing ficam na sede, na matriz, no país desenvolvido, tá bom? Mas a produção e a montagem de mercadorias, ela ocorre nos países menos desenvolvidos. Agora, por que as multinacionais resolvem fragmentar sua produção? Qual o objetivo? O objetivo, claro, é aumentar a margem de lucro. Então, o que elas procuram? Elas estão, quando fragmenta a produção, elas estão em busca de novos mercados consumidores, em busca de mão de obra mais barata, incentivos fiscais, leis ambientais menos rígidas, tá bom? Então, por isso que normalmente o que elas fazem? Elas tiram o processo de montagem e produção do seu país de origem e transferem para países menos desenvolvidos, onde elas vão encontrar o que a gente chama dessas vantagens locacionais, tá bom? Então, por aí que passa a questão da fragmentação da produção, ok? O objetivo é aumentar a margem de lucro, buscando aí a mão de obra barata, novos mercados consumidores, incentivos fiscais e também leis ambientais menos rígidas, certo? As organizações supranacionais, gente, quem são elas? São organizações que não pertencem a nenhum país, por isso o nome de organizações supranacionais. Quais nós podemos destacar? Nós podemos destacar, por exemplo, o FMI. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Ele fornece empréstimos a países que estão em dificuldades econômicas. Um outro exemplo de organização supranacional é o Banco Mundial. O Banco Mundial ele financia obras de infraestrutura e que tem importância econômica para determinados países, ok? Uma outra organização importante é a OMC, Organização Mundial do Comércio, que regula o comércio e as transações financeiras no mundo, tá? Um outro órgão que a gente pode dizer também que é importante, principalmente nesse momento de pandemia que está ocorrendo no mundo, com a questão do coronavírus, é a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é uma agência especializada em saúde, tá bom? Então, a OMS, por exemplo, ela fornece informações a respeito de questões de saúde.
ela tem como uma das suas tarefas a classificação internacional de doenças. Por exemplo, nessa questão do coronavírus, foi ela que alertou para a questão da pandemia, né, que a doença tinha se espalhado pelo espaço mundial, e ela faz recomendações, né, de como tratar a questão, nesse caso aqui, do coronavírus, mas de outras doenças também, tá bom? Então, a OMS também é uma organização supranacional, a Organização Mundial de Saúde. Beleza? É isso, gente.